E já estamos de volta para falar da importância da fisioterapia na maximização da qualidade de vida. Eu em estúdio já tenho o Dr. Emanuel Vital, presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Dr. Vital, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Olá, obrigado. Nós, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, tem muito gosto de estar aqui neste canal para partilhar a nossa experiência, para partilhar também a nossa preocupação no acompanhamento aos nossos colegas e providenciar tantas respostas que entender, os esclarecimentos que quiseres saber. Vamos então falar um pouco da vossa entidade, que é representativa da classe dos fisioterapeutas, fundada a 12 de novembro de 1960. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas é bem madura e devemos, neste momento, prestar homenagem aos nossos primeiros colegas que tiveram a visão de se constituírem para ter uma estrutura profissional que representasse a profissão. E é dessa semente que crescemos e que fomos acompanhando o desenvolvimento dos nossos colegas, dos fisioterapeutas, fomos acompanhando o desenvolvimento das escolas de formação, fomos acompanhando também o desenvolvimento da nossa intervenção na sociedade e também nas estruturas do Estado. E esse trajeto de 58 anos que nos faz sentir com alguma segurança, com alguma também certeza de que o nosso trajeto foi um trajeto produtivo, foi um trajeto positivo e que fazemos diferença na vida dos portugueses e fazemos diferença na saúde de Portugal. Quais são as vossas áreas de intervenção e são muitas? Nós, fisioterapeutas, trabalhamos na área do movimento, da disfunção do movimento, do desconforto, da dor. Onde quer que exista estas questões, seja nas pessoas saudáveis, seja naquelas que perderam por alguma razão a sua mobilidade, a sua capacidade funcional, nós estamos lá. Como pode entender, todas as condições de saúde podem beneficiar da nossa intervenção. Em algumas dessas condições de saúde, a nossa intervenção pode ser de forma direta e de um contacto próximo. Noutras condições mais complexas, é normal encontrarmos articulados com outros profissionais de saúde, os médicos em particular, enfermeiros e um conjunto diversificado de profissionais, psicólogos, assistentes sociais. Aqui a integração numa equipa multidisciplinar também. Muitas situações exigem essa abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, sim. Em relação à associação, portanto, defesa dos interesses profissionais dos fisioterapeutas, como é que isto acontece? Como é que fazem esta defesa? Essa defesa começa com a própria agregação dos fisioterapeutas nesta estrutura, na Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. O reconhecimento que temos uma identidade, uma imagem e a necessidade de acautelar que a nossa prática profissional, a forma como intervimos, segue os melhores padrões, segue a melhor evidência disponível e dessa forma nós, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, através de grupos de interesse e de especialidade, temos possibilidade de adaptar orientações técnicas e estabelecer guias orientadores da intervenção dos fisioterapeutas em áreas específicas. Acha que estes interesses seriam melhor defendidos, digamos assim, se vocês tivessem uma ordem profissional dos fisioterapeutas pela qual estão a lutar? A autorregulação profissional ou a regulação profissional em sentido lato é necessária para garantir que os cuidados de fisioterapia prestados às pessoas são prestados por quem de direito, os fisioterapeutas. Portanto, há esta necessidade da parte do cidadão ver garantida que quando se dirige a um serviço de fisioterapia, quem presta os cuidados de fisioterapia é um fisioterapeuta. E já entregaram uma petição com 22 mil assinaturas. Essa foi uma iniciativa interessante, porque estávamos na fase, há pouco tempo, estávamos na fase de apreciação pública do projeto de lei da criação da Ordem dos Fisioterapeutas e tivemos conhecimento que um grupo de fisioterapeutas, um grupo independente, formou-se num fim de semana e entendeu que deveria fazer qualquer coisa para
juntar a população à volta desta questão, da regulação do exercício do fisioterapeuta. E rapidamente, em menos de uma semana, já tinha mais do que 22 mil assinaturas. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, nós no Conselho Diretivo Nacional e mesmo a Comissão para a Ordem, ficámos encantados com esta iniciativa e outra coisa não podíamos fazer do que apoiar. E essas 22 mil assinaturas para nós significa muito e julgo também que para os políticos significa muito e é um sinal de que realmente é inadiável. Temos que criar uma estrutura de regulação da profissão e é inadiável. Essa estrutura tem que surgir o mais breve possível. Já continuamos a conversar. O que faz, afinal, um fisioterapeuta? O repórter Tiago Belim vai ajudar-nos a responder a essa pergunta. Desenvolver ou restaurar o movimento e a função da população. Assim, poderia ser resumido, ainda que de forma algo redutora, o papel do fisioterapeuta e o serviço que presta à comunidade. Este profissional de saúde atua quando a capacidade física ou intelectual do paciente é colocada em causa por doença, dor, lesão ou ainda envelhecimento. Hoje, nesta clínica, vamos então conhecer um pouco melhor o papel e o trabalho diário de um fisioterapeuta. Olímpio Pereira, começar por lhe perguntar em que é que consiste o seu trabalho diário. O meu trabalho diário consiste em avaliar doentes que nos aparecem na clínica, nomeadamente encaminhados por médicos ou outros profissionais de saúde, avaliá-los do ponto de vista funcional e criar uma estratégia para fazer o processo de reabilitação deles. Portanto, esse é o meu dia-a-dia em ver doentes. Eu tenho uma clínica com alguma dimensão e tenho colegas que estão especializados em determinadas áreas, nomeadamente áreas específicas como a articulação do ombro, a articulação da anca, a articulação do joelho, do tornozelo, a coluna vertebral, e depois uns que fazem um trabalho global, e depois temos uma área também relacionada com o exercício, que é hoje em dia uma das mais valências da nossa atividade. E o meu papel principal, a FIOCAB, é fazer um bocadinho de gestor deste processo todo, gerindo as várias áreas e conseguindo a harmonia entre os segmentos, de maneira que o doente seja o maior beneficiado disso tudo. E, portanto, todos os dias recebemos doentes novos, todos os dias os avaliamos, todos os dias falamos com os nossos parceiros no tratamento, de maneira que o tratamento seja conciso, objetivo e que respeite as normas que hoje em dia são necessárias para a nossa prática. E, portanto, esse é o trabalho diário. Todos os dias aparece aqui gente com problemas que nós temos que resolver e a nossa função é dar saúde aos portugueses e fazer com que isso aconteça. A grande maioria das pessoas, diria eu, que associa o trabalho, a fisioterapia, o trabalho do fisioterapeuta à reabilitação. Alguém que tem um problema clínico e que depois recorre à fisioterapia para o solucionar. Mas o fisioterapeuta abrange e trabalha em áreas para além dessa, não é? Portanto, o fisioterapeuta e o trabalho do fisioterapeuta não se esgota só na questão da reabilitação do paciente. Claro. Tem um papel fundamental na educação. Eu penso que, se calhar, no futuro, será uma das profissões com mais valências e com mais capacidades técnicas para resolver problemas, prevenir problemas, para evitar que eles aconteçam. E, como sabe, em termos de custos, na verdade o país não tem disponibilidade para continuar a gastar tanto dinheiro em curativa. E já desde alguns governos que os ministros da Saúde apelam a esse recurso e que não têm conseguido, por várias razões que são conhecidas do público, mas eu acho que não há outra solução. Em relação ao exercício, que é uma parte também importante, o fisioterapeuta, como conhece a patologia, e quando há patologia, será a profissão também com maiores capacidades para resolver problemas, por exemplo, de doenças metabólicas. Estou a falar da diabetes, da obesidade, da obesidade, não dentro das doenças metabólicas, portanto, tudo o que é síndrome metabólico, e nós fazemos formação nessa área também, é importante que o exercício seja controlado por alguém da área da saúde. E quando a pessoa está doente está mais fragilizada normalmente e, portanto, encontra do outro lado um interlocutor que tem que o ouvir. Portanto, essa parte de capacidade que é exigida ao fisioterapeuta para conseguir resolver ou ajudar a áreas como a psicológica é extremamente importante. Porquê é que está aqui nesta clínica? Começou num pequeno acidente de trabalho, foi numa peça em fevereiro que eu fiz. Numa passagem, um colega meu sem querer deu-me nem sei como é que foi, bateu-me aqui, foi como se tivesse dado uma espécie de murro, fiquei com uma dor, mas não liguei muito, que é o normal, passou, primeiro não liguei muito. E aqui a semana passada estava mesmo, já me custava mastigar. Isto foi provocado por esse acidente. Paralelamente, acho que tenho um bruxismo, que é uma coisa que é nós mordemos os dentes, pronto.
O que não ajuda neste caso esta patologia que tem é muscular. É muscular. Sim, é muscular. Portanto, tanto que a Marta, a fisioterapeuta como está agora, começou hoje, no fundo está-me a descontrair o músculo, a desinflamar esta zona, que é isso que é a tensão, sobretudo, que eu sinto. Felizmente é uma coisa que acho que é fácil de recuperar. Se eu não tivesse sido um engano e tivesse vindo cá mais cedo, se calhar já não estava com isso. O repórter Tiago Bolim a mostrar-nos na prática a importância do trabalho desenvolvido então pelos fisioterapeutas. Doutor Vital, ainda falando desta ordem, por que é que há a necessidade da criação da mesma, desta autorregulação? Esta autorregulação, para além daquilo que referi há pouco, de dar garantias ao utilizador, ao utente, ao cidadão, de que os serviços prestados são prestados por fisioterapeutas e são serviços de qualidade, cria também exigências dentro da profissão. A autorregulação, acima de tudo, é uma exigência do próprio profissional para cumprir com um padrão de práticas que está determinado, transferir para a sua prática profissional as orientações técnicas, a evidência, e isso significa um compromisso com a profissão e um compromisso que exige do profissional um investimento numa formação contínua. Por outro lado, um aspecto fundamental também na criação de uma ordem profissional é o facto de podermos estar, por força dos normativos legais, estarmos nos fóruns onde é pensado e decidido as estratégias de saúde e as políticas de saúde. Neste momento, pelo facto de não sermos ordem, tomamos conhecimento da documentação e de orientações técnicas a posteriori, depois de eles estarem desenvolvidos. E a maior parte das condições de saúde que têm implicação no movimento, na função, exigiriam outra abordagem e a ordem profissional pode garantir ao Estado também ter este interlocutor privilegiado, a terceira maior profissão de saúde, a profissão que cuida do movimento, da funcionalidade e que põe o mundo a funcionar, estar nos fóruns e nos grupos de trabalho e de delineamento de estratégias de saúde. Alertaram também para o facto de haver em Portugal uma falta de fisioterapeutas. A que é que isto se deve? Objetivamente, em Portugal somos cerca de 11 mil, segundo os dados da ACSS. Ficamos em números absolutos aquém da média europeia. Mais grave do que isto, penso eu, na perspectiva de uma gestão de recursos humanos e numa perspectiva de investimento em saúde para a qual o Estado tem uma responsabilidade especial, desde logo por estar estabelecido na Constituição, tanto o direito à saúde e a funcionalidade é um aspecto intrínseco de toda essa problemática. Estudos apontam que a principal razão que uma pessoa se desloca à procura de um serviço de saúde não é tanto por uma questão de doença ou outra, é por ter deixado de poder fazer qualquer coisa no seu dia-a-dia, ou de ter uma dor, ou deixar de ter a capacidade de fazer qualquer coisa. Portanto, e isso é algo que nos diz respeito. Com certeza, no estado em que estamos, portanto, temos uma estrutura organizada que permite o utente circular pelo Serviço Nacional de Saúde, mas no Serviço Nacional de Saúde é onde existem as maiores carências de fisioterapeutas. E é aí que nós estamos no fim do ranking a nível europeu de fisioterapeutas por habitante no Serviço Nacional de Saúde. E isso seria... Acha que há um desinvestimento? Acima de tudo, parece ter havido um esquecimento, porque os mesmos 1.300 fisioterapeutas que existem hoje em dia no SNS praticamente são os mesmos 1.200, 1.300 que existiam há 25 anos. E isto significa muita coisa. Significa que nestes 25 anos, em termos de saúde, estivemos a regredir na oferta deste tipo de cuidados à população. E isto provavelmente traduz num indicador muito importante. Se, por um lado, em termos mundiais, Portugal pode se orgulhar dos indicadores em termos de morbilidade e mortalidade e noutros indicadores de saúde, por outro lado, estamos aquém num indicador fundamental que diz respeito aos anos de vida
vividos com capacidade. Com qualidade. E com capacidade, neste caso, e com qualidade. Portanto, e isso significa que falta este investimento. Não é por acaso que há cerca de 10 anos atrás, o Comitê Económico da Comissão Europeia, que estudou o impacto do envelhecimento da população, indicava isso mesmo. Se fosse feito investimento na área da funcionalidade, as poupanças nos encargos de saúde seriam vultuosas, seriam muito grandes. Acha que há aqui também uma falta de investimento também nas políticas preventivas? Eu penso que já não faltam argumentos aos políticos e aos governantes para investirem em fisioterapia, para investirem na funcionalidade. Não faltam argumentos, porque sabemos que investir na funcionalidade significa reduzir internamentos hospitalares, reduzir recidivas, reduzir os gastos para o Estado, no fundo. Portanto, aqui está uma questão de investir em fisioterapia para poupar em saúde. Portanto, e esta equação, existem argumentos suficientes para os nossos governantes tomarem as decisões mais adequadas. Recentemente houve um atleta que dedicou o ouro nos Jogos Olímpicos do Mediterrâneo aos fisioterapeutas e aos treinadores. Portanto, daí terem um papel fundamental e não estando só a falar de atletas de alta competição. É essa a realidade, felizmente é essa a realidade que nós constatamos no nosso dia-a-dia. É por isso que nós somos fisioterapeutas, é por isso que também a fisioterapia é das profissões que dá mais felicidade ao profissional, em termos dos rankings das profissões que dão mais felicidade. Por essa razão, por nós sentirmos esta diferença que fazemos na vida das pessoas, vermos a pessoa se transformar, vermos as pessoas caminharem, fazerem o seu percurso para atingir os seus sonhos, por um motivo ou outro, em termos da função e do desempenho, ficaram limitados. E os fisioterapeutas têm esse know-how, têm esse conhecimento e têm essas aptidões, esse skill para fazer a diferença. E é por isso que nós somos fisioterapeutas e somos uma profissão muito atrativa. Esta Associação Portuguesa de Fisioterapeutas conta com quantos associados em traços gerais? A nossa listagem são cerca de 5.000 e tal. Efetivos, neste momento, são um pouco mais de 1.000, o que, de alguma forma, também não nos satisfaz. Eu penso que, neste momento que estamos a atravessar, também deve haver uma sensibilidade generalizada dos fisioterapeutas que sabem qual é a camisola que têm que vestir e que propósito devem assumir nas suas vidas para também defender a profissão por dentro da estrutura que hoje também defende. Quais são as grandes preocupações dos fisioterapeutas que contactam a vossa associação? Questões de ordem laboral que nós lidamos, orientando e sensibilizando que existe um sindicato, o Sindicato de Fisioterapeutas Portugueses, que lida com essas situações. Mas aparecem-nos e surgem-nos esses pedidos de esclarecimento. Vocês também fazem aconselhamento jurídico aos fisioterapeutas, por exemplo? Temos um consultor jurídico para nos ajudar, tanto auxiliando quando procura desenvolver uma estratégia ou uma proposta, mas principalmente também para os associados que têm uma das vantagens de ser associado, portanto, a essa consultoria jurídica. Um acesso à Bolsa de Emprego também? Bolsa de Emprego, nós neste momento estamos a criar instrumentos e ferramentas para chegarmos a esse ponto, mas de momento ainda não. Seguro de responsabilidade civil? São aspectos que estão a ser trabalhados. Estão a ser trabalhados. Nós estamos, os novos corpos sociais tomaram posse há cerca de 2 anos e esses aspectos queremos ver acautelados e criar as melhores condições para os fisioterapeutas e os associados poderem usufruir desses recursos. Ainda voltando à questão da ordem, há um prazo expectável para que ela seja criada? Nós não, portanto, o prazo é definido Agora estão a aguardar. pelo grupo de trabalho que na 10ª Comissão está a desenvolver as diligências nesta fase de audiência, de auscultação final de algumas personalidades de referência. Queremos acreditar que os senhores deputados serão sensíveis para a necessidade de
mais breve possível termos a autorregulação. A autorregulação faz falta ao país, faz falta aos cidadãos, faz falta também aos fisioterapeutas, e estou em crer que haverá essa sensibilidade para tão rápido quanto possível e tão justo quanto possível ser concretizada uma proposta que já tem quase 20 anos. Para terminarmos, suponho que seja um dos grandes desafios da profissão, que outros? Os outros desafios, acima de tudo, criar condições para este apoio, para os fisioterapeutas criarem redes que os possa suportar, portanto, e dinamizar atividades. Portanto, a questão também relacionada com áreas específicas de intervenção, a especialização, está na ordem de dia, e nós temos grupos de interesse de especialidade que cada vez mais são interlocutores privilegiados para o Conselho Diretivo Nacional em áreas específicas. Temos trabalhado no último tempo especificamente mais com o grupo de interesse de fisioterapia cardiorrespiratória, mas temos também os de pediatria, de neurologia, do envelhecimento, aquática, e são cerca de 10 áreas de especialidade que estão connosco. Dr. Emanuel Vital, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Dia, pelos esclarecimentos em relação a esta profissão. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Banalização da saúde, um problema sem travão. Este foi o tema que juntou vários especialistas numa mesa redonda, acompanhada pela repórter Lígia Pinto. A banalização da saúde será um problema sem travão? É isso mesmo que viemos perceber nesta reunião que decorre aqui no Porto, organizada pelo Instituto Médico Privado e que junta vários profissionais da área da nutrição, da medicina estética e também da psicologia. E é junto deles que vamos perceber as principais controvérsias desta temática. A nível alimentar fala-se muito em comportamentos generalizados e para a população, mas quando depois falamos e adaptamos alguns casos a algumas pessoas, nem sempre podemos generalizar. E hoje fala-se muito em dietas, fala-se menos em estilo de vida, hoje fala-se muito em suplementos, fala-se menos em alimentos e por isso começamos a entrar num campo que, se calhar a médio e longo prazo, pode se tornar bastante perigoso para a saúde, neste caso especificamente com alguns problemas e agravando alguns problemas, mas também em termos de contexto de intervenções a nível alimentares ou nutricionais que deixam de ter até mesmo eficácia. Hoje assistimos a uma rápida também facilidade de busca de informação, muitas vezes falsa, e que também é preciso alertar todas as pessoas para encontrar os técnicos especializados. Sim, esse também é um problema. Como nós também falamos, o Google It acaba por ser uma vantagem de certa forma, porque a informação está mais disseminada e ela está mais presente, mas também é a tal questão, quer dizer, não posso adequar toda a informação que lá aparece, temos que individualizar muito e aí os profissionais são fundamentais. Outro problema também que começa a surgir é até mesmo quando, às vezes, a contra-informação vem da própria classe e vem até mesmo dos próprios profissionais, no sentido de recomendarem práticas quase, entre aspas, universais em casos específicos. Isso também pode não funcionar bem. Eu não vejo só a psicologia neste processo, portanto é um processo que engloba várias outras entidades, mas a psicologia de facto ajuda aqui um bocadinho, digamos, a colmatar algumas disfunções, nomeadamente emocionais, comportamentais, que estão muito a par, muitas vezes, enfim, da busca de um corpo perfeito e mais elegante. A psicologia aqui entra um bocadinho também para promover o equilíbrio psicológico, bem-estar e qualidade de vida que algumas pessoas não têm, porque imaginemos que têm uma obesidade e certamente que têm uma qualidade de vida muito mais baixa do que qualquer outra pessoa com peso ideal e com prática de exercício físico ou estilos de vida saudáveis. À semelhança das restantes áreas, existe sim uma banalização e até uma convicção de que há determinados produtos ou procedimentos que poderão ser feitos por qualquer um, o que não corresponde à realidade. São procedimentos invasivos e que podem obviamente ter complicações que devem ser tratadas e abordadas por profissionais.
profissionais. À semelhança de todas as outras áreas da saúde, devem ser realizadas por profissionais competentes, com formação e que possam abordar eventuais complicações que surjam. As pessoas mais jovens já têm uma maior sensibilidade para os cuidados pré-rugas, pré-envelhecimento e, portanto, começam por ter cuidados de prevenção, que eu acho que são muito positivos, não é? Em idades mais jovens. As senhoras com um bocadinho mais de idade, obviamente já procuram correções, reposições de volume, harmonia, que já são procedimentos um bocadinho mais, obviamente, mais invasivos e que exigem uma abordagem um bocadinho mais complexa. Eu pergunto-me muitas vezes, será que eu influencio alguém? Mas a verdade é que posso influenciar, então tenho que ter cuidado com aquilo que digo, com as dicas, com aquilo que afirmo. Tento não fazer afirmações assim muito afirmativas e dizer que aquilo é que é o certo, porque pode não ser. E tenho sempre algum receio de poder estar a influenciar negativamente alguém. E tenho, como é óbvio, cuidado. Este tipo de encontros, destas mesas redondas, também é importante para alertar para esta banalização da saúde? Eu acho que sim. Eu acho que alertar é sempre importante e também faz parte do nosso trabalho, alertar para esses perigos, porque realmente o que acontece é que como dizia o Dr. Nuno, o Google ajuda muito, mas é preciso filtrar. E é preciso perceber que nem tudo o que se lê é verdade. E é preciso ter cuidado com algumas opções, porque com a saúde não se brinca. E é assim que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.